as publicações são diferentes, a mensagem, desculpa se estou a repetir alguma coisa que todos já possivelmente sabemos, mas é o boletim da Casa dos Estudantes do Império, nasce como a própria casa, né, nasce por iniciativa da Mocidade Portuguesa, e o boletim é um órgão, enfim, autoproduzido, que funciona por voluntários, pelo menos numa primeira fase, que tem uma distribuição também relativamente limitada, as pessoas que circulavam na casa, ou que se interessavam, que estavam conectadas com essas pessoas. Um, e no início não era sequer nada de muito revolucionário, na realidade, né? Depois há uma viragem, mas em finais dos anos 50, em que se começa mais, muda a direção do boletim e começam-se a discutir mais assuntos que têm a ver realmente com colonização, descolonização, com culturas africanas, etc. Mas a circulação da mensagem sempre foi limitada, em primeiro lugar, pela PIDE, pela censura, pelas perseguições, né? E também pelos próprios meios que o boletim tinha. Aqui estou a falar mesmo dos exemplares, do boletim físico-material, porque depois os autores, claro, que tinham circulações imensas. Está ligado, obviamente, à présence africana por vários meios, sobretudo em função dos intelectuais, escritores e militantes que se deslocam a Paris, entre os quais, pronto, os fundadores do MAC, o próprio Mário Pinto de Andrade, que trabalha em Paris, inclusive pela Présence e perto de Diop. Um, e o Black Orpheus, no fundo, nasce a partir do congresso, primeiro congresso de escritores e artistas negros que acontece em Paris em 1956, porque o Libaia participa do congresso e resolve que falta, decide que entende que falta alguma coisa, né? Aí no de língua inglesa, vamos lá dizer, se bem que poderíamos assim, problematizar tudo isso, mas no mundo anglófono falta acesso, sobretudo, e ele diz mais à frente, eu acho que tenho aqui, não sei se vou seguir mesmo este PowerPoint, mas ele a determinada altura diz que quer disponibilizar em língua inglesa sim, a great deal of the best African writing, a maioria, muitas das melhores literaturas africanas são em francês, português ou espanhol, e então, declara ele no primeiro número do Black Orpheus, nós queremos abater essas barreiras e disponibilizar todos esses trabalhos em tradução. Isto, na realidade, não acontece muito, ou seja, pelo que respeita aos autores em língua portuguesa, eu acho que podemos dizer que é um bocado falho o Black Orpheus nesse sentido, porque não são muitos, pelo menos num primeiro apanhado que eu faço, não são muitos os autores que de fato são traduzidos, e são autores que ou circulavam um bocado à volta do Mbari Club, que era um clube que estava sempre ligado à Universidade de Ibadan, que reunia artistas e escritores, mas essa circulação depende muito também de percebe-se, eu ainda tenho de indagar mais em que termos, mas muito de contatos pessoais, porque são realmente é um número muito reduzido. Sempre relativamente às diferenças, na realidade, se procurássemos um equivalente da mensagem, não seria o Black Orpheus, mas seria na mesma altura, seriam estes African, ou seja, a nível de tipo de produto, né? Esse African Notes era um boletim do Centro de Estudos Africanos, né?
que foi publicado na mesma altura e que tinha um formato muito parecido, era datilografado, claro, tinha toda uma parte institucional, mas um, referia dos temas que eram relevantes, refere até da fundação do Black Orpheus. Isso só por dizer, claramente, quando eu estou a tentar fazer esta comparação, temos aqui muitas diferenças a nível tanto de propósito como de distribuição, como a nível dos objetivos e dos meios que estas publicações tinham. Mas é curioso que mesmo assim, apesar dessa ideia, dessa vontade inicial que o Black Orpheus tem de disponibilizar tudo o que se pode em língua inglesa, na realidade não acontece muito. Eu fiz um apanhado que vou mostrar mais logo dos textos que realmente são traduzidos, são publicados em tradução com os ensaios, mas de facto são poucos. A mensagem, os temas que eu trago aqui são alguns exemplos, porque sei que eu acredito que todos conheçamos a publicação, mas já a partir dos finais dos anos 40 e dos anos 50, são discutidos temas. Eu aqui não estou a ver só a poesia, vejo também os ensaios, né? Alguns ensaios interessantes que discutem temas da negritude aplicada ao contexto da literatura, né? Tem um ensaio de 51, bastante conhecido, do Mário Pinto de Andrade, sobre a literatura negra e os seus problemas, que fala exatamente dessas questões digamos, de generalização do que seria e também um bocado de, não só de generalização, mas de esvaziamento do que seria a literatura negra. Ele questiona isso e também questiona algum tipo de, hoje em dia diríamos talvez de apropriação, né? Que alguns escritores que se encontravam em contexto colonial, de alguma apropriação cultural de alguma forma que os escritores fazem dos temas africanos. Ele responde a uma polêmica que entra numa polêmica com Tomé das Neves e menciona toda uma série de autores que ele acreditava que se apropriassem, apesar de ele não usar estes termos, né, da literatura. Aliás, estes debates, estas polémicas eram muito comuns na época sobre a propósito da literatura. O Carlos Del Vedosa envolve-se nessas polémicas, em Bondeiro também, etc. Há outro texto, também de 59, em que José Fret Lauchon fala sobre o que é a civilização e a civilização ocidental, ou seja, critica essa ideia de que a partir da tradição grego-romana haja quase uma identificação entre a civilização é a civilização ocidental. É interessante porque isto é um artigo de 59 e ele depois, mas eu ainda tenho de estou a trabalhar nessa parte. Ele acaba por ir para depois fugir e ir para também aqui estão a tocar ir para a ex-União Soviética, vai para a República Democrática Alemã e ele cria através de uma circulação em Rabat que vem de Rabat e cria um núcleo, é secretário do núcleo aqui em Leipzig, de estudantes, em que estão envolvidos vários estudantes, não só são tomenses, mas também angolanos e cabo-verdianos. Não tem uma longa vida, né, aqui em Leipzig, essa organização, mas continua depois em Rabat. E outra coisa importante é na mensagem que, por exemplo, em 59, sempre Mário Pinto de Andrade publica um poema em Quimbundo, Muimbo Wassabalo, com uma tradução para português, né? Mas que
aparece só na página seguinte. E isto pode parecer uma coisa irrelevante, mas não é, né? Estamos em 59, ainda dois anos antes da eclosão da guerra. E a PIDE andava por aí, né? Por isso tem a sua importância. Isso só para mencionar alguns exemplos, e também aparecem no ensaio que eu mencionei antes de Mário Pinto de Andrade. Ele menciona, né, tenta fazer de alguma forma uma genealogia, apesar de ser uma genealogia informal, do que é a literatura, o pensamento negro, né? Refere-se a Césaire, refere-se a Langston Hughes, e essas referências aparecem também ao longo da mensagem, que nesta altura, a partir de 59, está sob a direção de Tomás Medeiros. Eu não sei o que é que eu fiz. Tive também a fazer uma investigação nos arquivos em Paris, os arquivos sobretudo arquivos da prefeitura da polícia de Paris. Confesso que foi uma investigação um bocado difícil, porque no início eles achavam que não havia nada. Então tive de ir, e não estavam assim catalogados de forma muito clara, mas encontrei bastante material que, enfim, confirma o que já sabíamos, mas esta vigilância, né, que havia para com Mário Pinto de Andrade, sobretudo por causa, diferentemente do que acontecia em Portugal a preocupação era, claro que eram os movimentos, mas era, essas pessoas são células da União Soviética. Na França, por óbvias razões, eram as ligações com os movimentos de libertação argelinos, sobretudo. Este é um texto, aliás, acho que no outro congresso a Elisa mencionou o mesmo texto, né, que o Mário Pinto de Andrade publica sob pseudônimo, Boanga Félix, um texto muito importante, um, um dos primeiros, o primeiro texto em francês em que aparece realmente uma explicação para não falantes de português do o que é o lusotropicalismo, como é que ele age, quais são os seus meandros, porque é que consideramos que é perigoso, não se aplica, que este tipo de apropriação é colonial, etc. Como dizia, quando ele está em Paris, para trabalhar na Présence, é também leitor das edições do Sueli, das edições de Lafon e da Maspero. As antologias que o Mário Pinto de Andrade publica são extremamente relevantes porque, no fundo, são a primeira grande internacionalização, né, desta poesia na época. Esse volume, pronto, é um volume que trabalhei também no versão de poesia do Monoir. É publicado em 66 e tem uma organização assim muito curiosa, porque primeiro tem vários prefácios, tem esse liminaire que é feito por Césaire, e outra que é uma introdução geral, que é escrita por Léon Gontran Damas, e depois é dividido em várias secções. E esta divisão em secções também é interessante. Há um Mundo Negro da Expressão Francesa, com uma introdução do poeta senegalês Diakhaté; Mundo Negro da Expressão Inglesa, introdução de Abiola Irele, que também será depois um dos editores do Black Orpheus, numa segunda fase. Mundo Negro da Expressão Portuguesa e Espanhola, que tem a introdução de Virgílio de Lemos, e depois o Mundo Negro da Expressão holandesa, que não tem introdução. E depois há uma subdivisão em zonas geográficas. Por que é que tem essa organização esse mundo da expressão portuguesa e espanhola? Porque, na realidade, quem faz o grande movimento, os grandes contatos, neste caso, pelo que respeita
a literatura em língua escrita, em língua portuguesa, é o Leon Gontran Damas, que era casado com Marieta Campos, que tinha ligações fortes com o ACN, a Associação Cultural do Negro, e por isso a maior parte, na realidade, deste volume reúne, tem um bocado um desequilíbrio, porque há muitos autores brasileiros. E tem, ou seja, este tipo de relações e de contatos são refletidos diretamente no volume. E a introdução, o prefácio de Virgílio de Lemos, que se chama Poesia Africana de Expressão Portuguesa. Aliás, tem muitos erros de digitação, né? Porque nota-se que era alguém que provavelmente não dominava muito o português que digita, né? Porque faltam os acentos em alguns casos, nota-se que pode ter sido datilografado por alguém que de facto não dominava, não era, enfim, nativo, não dominava assim tão bem o português. E Virgílio de Lemos, a diferença em relação aos outros prefácios é que ele fala muito da questão, obviamente, da questão colonial, da repressão, e todos os autores africanos que são publicados, ele faz questão de pôr uma nota e dizer que basicamente estão todos na prisão. Antônio Cardoso faz uma nota, nasceu em Luanda em 33, publicou os poemas da circunstância na Casa dos Estudantes do Império, preso em 61, encontra-se no Chão-Bom, no Tarrafal, por ter cumprido atividades nacionalistas. Antônio Jacinto encontra-se nas mesmas condições, e assim para frente, ou seja, eu tenho o volume aqui à frente. Luandino Vieira menciona também o escândalo do júri. Enfim, ele faz questão de que isto seja visível, né? E claramente tem hum, uma intenção assim política e de denúncia muito forte. Os que não estão na prisão vivem no exílio na Europa, por exemplo, para dar a entender que realmente a situação política em Portugal tá insuportável. Um, outra, outros volumes em que eu trabalhei são estes volumes de romancistas e contistas negro-africaine, de Saint-Ville. A edição deve estar escrito aqui, acho que esta é de 64. E aqui também tem, enfim, relativamente aos autores que são publicados, autores africanos são muito poucos. Tem publicações do Machado de Assis, da Carolina Maria de Jesus e do Jorge Amado, e de autores africanos. Só aparecem, eu acho que tem uma tabela mais à frente, mas o Castro Soromenho, o Oscar Ribas, e acho que é isto. Posso estar a esquecer-me de algumas, tem uma tabela mais à frente. Uma coisa também engraçada sobre o Oscar Ribas, não sei onde é que eu esqueci esta slide, hum, o Oscar Ribas, ele aparece aparece uma introdução, né, sobre o seu trabalho. Até se diz que o trabalho de Oscar Ribas tem falhas, né? E eu não sei como é que isso acontece, mas ele diz que o Oscar Ribas morreu há 2 anos. Não sei qual é a informação que chegou, não sei, por acaso reparei nisso só ontem. O Oscar Ribas estava vivo, na altura. Não sei porque que ele declara, o Oscar Ribas morreu há 2 anos, estava cego, não faço a mínima ideia, mas isto acontece nesta publicação. E outra coisa que é interessante no mesmo volume é que as considerações que ele faz à volta do Castro Soromenho, ele diz é um escritor neorrealista que honra as letras portuguesas, e mais à frente diz consideramos Soromenho como um escritor angolano. Por isso, essa mesma dualidade que havia na época no discurso, digamos, interno, de alguma forma, sobre
enfim, o que depois se define de literatura nacional, etc., etc., é refletido nessas antologias. Aqui eu tinha essas imagens isso da antologia anterior. Desculpa esta viagem assim, um bocado anárquica nesse PowerPoint, mas a antologia, a Nouvelle du Monde Noir, também dá para ver aqui que há ligações muito, muito específicas, né? Que aparecem aqui, que agora não consigo ver porque tenho o Malangatana será publicado depois também no Black Orpheus. E é engraçado porque aparecem, né, os seus poemas aqui. São Tomé e Príncipe só aparecem mulheres, Alda do Espírito Santo e a Margarido. E estes poetas, António Cardoso, António Jacinto, Londino Vieira, Mário de Andrade, Mário de António Vieira da Cruz, obviamente que tinha a ver com as ligações garantidas por Mário Pinto de Andrade, né? Um, que aparece, aliás, com a tradução do mesmo poemas que vimos publicado em 59, né? No, na mensagem, e aqui aparece também a questão dos acentos, né? Eu não sei de facto quem estava a ocupar-se disto, mas nesta parte está evidente, deve ter sido um esforço assim enorme, mas tem muitos erros, porque acho que a pessoa de facto não dominava a língua e fez esse esforço de estar a digitar tudo. Ahm, Outras